Eu vou convidar alguém que tem uma startup. Ele está hoje em alguns países, trabalha remotamente e a startup dele chama iMail, serviço de mensageria. Léo Valença, por favor. Palmas, gente, por favor. Obrigado, Carlinhos. Vou deixar minha mochila aqui, tá? Bom dia! Que bom falar para vocês um pouquinho da nossa história. É o pessoal do Senai que está aqui. O pessoal da Escola Técnica. Quem que é do Senai? Mais fácil reconhecer pela blusa, né? Quem é do Senai? Quem é da Escola Técnica de Ceilândia? Ah, que bacana. Estão animados de estar aqui hoje, não? Sim. Ixi, esse sim não foi muito bom. Mas eu vim trazer para vocês algumas histórias para empoderar vocês a empreender. Quem tem vontade de empreender? Levanta a mão. Me surpreendi. Vou perguntar de novo. Vou perguntar de outra forma. Quem tem vontade de ter o próprio negócio? Ah, melhorou um pouco, né? Melhorou um pouco. Bom, deixa eu começar me apresentando rapidamente. Já tá no ponto aqui, Carlinhos? Ah, maravilha. O pessoal do Photoshop me deixou com cara de defunto aqui, né? Coisa feia. Meu nome é Leonardo Valença, eu sou empreendedor brasileiro, brasiliense, formado em administração de empresa e pós-graduado em gestão de tecnologia da informação pela Universidade de Brasília. A minha história, né, começa na tecnologia em 2007. Eu comecei como vendedor, sempre fui vendedor, sou vendedor, vendo qualquer coisa que você precisar, pode me chamar que eu vendo. E aí eu comecei a minha carreira como vendedor, né, na área de tecnologia. Quando foi em 2010, eu mudei para uma empresa multinacional, fiz uma carreira muito meteórica, né, nessa empresa multinacional. Eu comecei como vendedor, terminei em 2014 como diretor comercial da área de negócios, né, da América Latina. E aí, quando foi em 2014, final de 2014 para 2015, eu começou a me dar um comichão querendo empreender. Porque naquela época o pessoal da Brasil Startups, né, que antes se chamava Steps, já estava se reunindo, já havia aquela ideia de, poxa, vamos mudar o mundo, vamos construir um unicórnio e tal. Eu estava muito bem empregado, ganhando bem demais, estava com meus 26 anos, 26 para 27 anos, não tinha filho ainda. Eu falei, quer saber, eu vou jogar uma bomba nessa vida e vou empreender. Vou começar do zero, né? Vou dar um jump out, vou apertar o eject na minha carreira de executivo e vou começar a empreender. E aí, em 2015, a gente funda uma empresa, né, que nem começou com o nome meu, começou com um nome chamado MyInfoShare. É um nome meio difícil de falar, minha mãe não conseguia falar esse nome. Né? E aí a gente começou a empreender, eu e meu sócio, Rafael Menezes, que é o meu sócio técnico. Né? Tem um vendedor e tem um técnico, né? Porque eu não sei programar, então eu precisava de alguém para programar. Eu fui atrás de um sócio, meu amigo Rafael, ele decidiu, outro louco da cabeça, decidiu largar lá o que ele estava fazendo, ele era consultor muito bem remunerado na época, e decidiu entrar no playground comigo para poder empreender. E aí o que acontece, gente? Deixa eu voltar, deixa eu ficar aqui, depois eu vou para o próximo slide. Eu achava que, sinceramente, né, abrindo meu coração para vocês, que eu ia entrar na carreira empreendedora, na vida empreendedora, e eu ia ter sucesso, o mesmo sucesso meteórico que eu tive na minha carreira como executivo. Né, de um crescimento rápido, e eu já fazia conta, eu falava, nossa, a empresa vai velejar $1 milhão daqui a um ano, 10 milhões de dólares daqui a 2 anos, 100 milhões de dólares daqui a 3 anos, $1 bilhão daqui a 4 anos, nós vamos ser unicórnio, assim vai ser e vai acontecer. E eu estava muito enganado, porque agora em julho, né, julho para agosto, fez 7 anos, foi em 2015, a gente está em 2022, que eu decidi, né, largar o terno para poder entrar nessa roupa de empreendedor. E eu tomei muito na tarraqueta. Muito. Por quê, gente? Porque vida de empreendedor não é fácil. Essa ilusão de que, nossa, você vai abrir um negócio e vai ganhar dinheiro, e vai ter um investimento, e o investidor vai se apaixonar por você, vai despejar milhões de dólares na sua empresa. Esqueça, porque isso é tudo bullshit. Né? Isso é tudo bobagem. Isso é tudo história da carochinha para você se iludir. Empreendedorismo se resume a uma única palavra, chamada... Quem palpita? Começa com T. Muito bem, trabalho.
Eu trabalho hoje 12, 14 horas por dia. Eu ganhava, para vocês terem uma ideia, tá? E que a vida do empreendedor não é fácil. Eu ganhava 40 mil reais de salário quando eu decidi largar minha vida de executivo para poder empreender. Hoje eu ganho menos de 4 vezes isso, meu Prolabore. Menos do que, né? 4 vezes menos do que isso, o meu Prolabore. Por quê? Porque eu estou acreditando que nós podemos, junto com a nossa empresa, construir algo grande. Estamos construindo algo grande? Estamos. Hoje temos uma plataforma que é usada por clientes em mais de 20 países. Então, a gente tem cliente na Ásia, nós temos cliente até no Butão. O dia que entrou no relatório lá, primeiro cliente pagante. Aí eu falei, em inglês, né? Butão. Aí eu, hã? Butão, cliente do Butão. Nunca imaginei que a gente poderia ter um cliente no Butão, logo no Butão. Mas melhor um cliente no Butão do que um cliente em lugar nenhum. Não é verdade? E aí, nós estamos, graças a Deus, crescendo, né, faturando em dólar, faturando em euro, faturando em real, mas isso é só o começo, porque a empresa ainda é deficitária, ou seja, a gente não dá lucro ainda, nós temos que ralar para poder um dia chegar, de fato, a ser uma empresa profitable, né, uma empresa lucrativa, e conseguir valer bom dinheiro para poder valer a pena todos os reais que eu deixei de ganhar dentro desses 7 anos que eu larguei, apertei o eject da minha carreira de executivo para a minha carreira de empreendedor. Então, a nossa conversa de hoje vai ser basicamente para poder compartilhar algumas experiências e alguns aprendizados que eu tive ao longo desses 7 anos, que eu acredito que são muito valiosos para você iniciar a sua carreira empreendedora, se você quiser. Mais uma vez, quem quer ser empreendedor aqui? Mesmo depois da história triste que eu contei? Ah, que bom. Então, pronto, né? Se você quer ser empreendedor, mesmo depois de tudo que eu falei, então é porque você quer ser mesmo empreendedor. A nossa conversa hoje, ela vai pautar aqui 4 coisas. Primeiro, o que é empreender? Depois a gente vai falar rapidamente sobre mitos do empreendedorismo, né? Sobre empreendedorismo, muito voltado para a questão de startup. Alguns passos práticos, se você quiser tirar a sua startup do papel, né? Com as lições que a gente aprendeu ao longo desses 7 anos. E por último, vou compartilhar com vocês alguns métodos, alguns livros, alguns links que são importantes para você, né, obter conhecimento aí ao longo da sua jornada empreendedora. Então, quero começar perguntando o seguinte, para você, o que é empreender? Alguém quer falar aleatoriamente, assim, o que vem à cabeça? Investir. Quem mais? Quem dá mais? Inovar. Brainstorm, vamos lá, não tem resposta errada, vai. Criar soluções. Que mais? Criar sua marca. Quem dá mais? Reinventar. Muito bom. Ó, vou facilitar para vocês. Vou botar aqui uma múltipla escolha, tá? Empreender é, opção A, ter uma ideia. Opção B, desenvolver um aplicativo. Opção C, abrir um CNPJ ou um MEI. É mais fácil abrir o MEI hoje, né? E, por último, nenhuma das anteriores. Qual você vota? Vamos fazer aqui um quiz, nós todos aqui. Quem acha que empreender é ter uma ideia? Levanta a mão. Muito bom. Então, algumas pessoas para a opção A. Opção B, quem acha que empreender é desenvolver um aplicativo? Levanta a mão. Muito bem. 0 pessoas para a opção B. Quem acha que empreender é abrir um CNPJ/MEI? Também ninguém. E quem acha que é nenhuma das anteriores? Tem muita gente que não acha bosta nenhuma, né? Que coisa maravilhosa. Assim que eu gosto. Olha só, gente, empreender, aqui vocês não estão conseguindo ver, mas eu tiro aqui essa poltroninha, é nenhuma das anteriores. Vocês conseguem ver, né? Não conseguem não, né? Mas eu falo para vocês. Empreender não tem nada a ver com isso aqui. Nada a ver com essas opções que eu coloquei. Aê, obrigado. Nenhuma das anteriores. Por quê? Porque empreender, queridos, é apenas e exclusivamente... Lê para mim isso aqui. De novo. É exatamente isso. Empreender é única e exclusivamente resolver problemas. Então, se você está resolvendo algum problema para alguém, para alguma empresa, para algum grupo, para alguma comunidade, você está empreendendo. Olha que coisa maravilhosa.
Ah, Léo, eu dou aula de matemática, né? O pessoal do Senai, eu dou aula de matemática no final de semana para poder ter uma graninha ali para sair com a minha gata no final de semana, ou sair com o meu namorado no final de semana. Estou empreendendo? Obviamente que sim. Se você está resolvendo um problema de alguém, e ao resolver esse problema, isso gera uma contrapartida de dinheiro financeiro, você já está empreendendo. Parabéns, você é um empreendedor. Então, empreender no final do dia e no começo do dia é resolver problemas. Vou te dar alguns exemplos aqui de quem resolveu alguns problemas. E antes disso, se você puder tirar uma foto, tira uma foto disso aqui. Porque isso aqui é uma frase que resume muito bem o que nós estamos falando hoje. Que fala o seguinte: empreender é criar uma solução, produto, serviço ou protótipo, guarda esse nome, protótipo, a gente vai falar sobre isso aqui hoje, capaz de resolver o problema de uma pessoa, de um grupo ou de uma empresa. Bateu a foto? É. Posso passar? Não? Opa! Pronto. Muito bem. Então, empreender é nada mais, nada menos você criar uma solução. E uma solução, gente, não é, mais uma vez, aplicativo, site, plataforma, nada disso. Solução é, você está resolvendo o problema de alguém, seja tete a tete, como o exemplo que eu falei da aula de matemática, você está empreendendo. Alguns exemplos na área de tecnologia muito conhecidos, né? Como é que é o nome desse cara aqui, gente? Uber, muito bem. Engraçado que eu não coloquei nome de nenhum, mas todo mundo sabe o que é, né? Ah, que coisa maravilhosa. O primeiro cara é o Uber. Qual é o problema que o Uber resolveu? Locomoção. Mas o táxi não fazia locomoção? Custo baixo, o que mais? Mais conforto. Investiu na experiência do usuário. O que mais? Tecnologia. O que mais? Muito bem. O seu carro é um clique de distância, né? Eu não sei se vocês lembram, mas quando o Uber começou aqui no Brasil, lá em 2014, você abriu o app, o slogan do Uber era o seu motorista particular. Esse era o slogan inicial do Uber. E o Uber, ele basicamente, ele resolveu um problema muito claro, que vocês falaram aqui. Primeiro, problema de custo. Andar de táxi era muito caro. Eu lembro que, continua sendo, né? Melhorou um pouco depois, né, da concorrência com o Uber, mas eu lembro que, às vezes eu ia para São Paulo pegar um táxi, eu pagava R$80 de táxi ali para Paulista, R$100, às vezes dependendo do trânsito. É um absurdo de dinheiro. O mesmo trajeto hoje no Uber, mesmo com a gasolina quase R$10, né, um tempo atrás, era R$16, R$18 que eu pagava. Então, era abissal a diferença entre o custo do táxi e o custo do Uber. E, para completar, a experiência do Uber era 100 vezes melhor. Eu lembro de um post que eu fiz no comecinho de 2015, o Uber estava recente no Brasil ainda, e eu falei, tirei a foto de trás do táxi. Aí o táxi era um Corolla, bonitinho, cheiroso, lavado, motorista educado. E eu estava indo lá, sei lá, uma distância bem longa, estava pagando R$25, R$30. E eu coloquei assim, olha, os taxistas que me perdoem, mas andar de Uber é muito melhor. Então o Uber veio para resolver o problema de custo e de experiência no transporte urbano privado, particular. Por isso ele fez o sucesso que fez, né? E dizem as más línguas que os maiores propagandistas, né, as pessoas que mais fizeram publicidade para o Uber foram os próprios taxistas. Porque ao fazer aquelas manifestações, aquelas passeatas contra o Uber, as pessoas foram conhecendo e sabendo que diacho é esse tal de Uber. Deixa eu usar, porque se os taxistas estão falando que é ruim, deve ser bom. Então deixa eu usar para ver como é que é, né? Outro cara que resolveu o nosso problema aqui, ó. Como é que é o nome desse cara aqui? O Waze. Quem usa o Waze aqui? Muita gente, né? Usa o Waze. Eu acho que o Waze foi uma das melhores coisas que inventaram para quem viaja para outras cidades. Eu lembro, né? Minha esposa é de Goiânia e ela veio morar aqui em Brasília em 2011. Mas até ela vir morar, eu ia quase todo final de semana para lá. E Goiânia, não sei quantos conhecem Goiânia, é uma tragédia em termos de mapa, né? Não tem conexão, nexo nenhum, completamente diferente de Brasília. Então era um suplício encontrar algum endereço, né? Era todo posto de gasolina, eu tinha que parar para poder perguntar para
frentista falou, bicho, onde é que é a rua tal? Onde é que é aqui a esquina tal? Tinha posto até em Goiânia que cobrava R$ 5 pela indicação geográfica, né? Porque era um endereço tão ruim, né? Era uma coisa tão péssima assim de você encontrar, e que todo carro parava para perguntar para o frentista do posto e falou assim, olha, você quer a dica? R$ 5, irmão. Passa no débito ou no crédito, não tem problema. Mas é R$ 5 a dica. E aí o Waze veio para, graças a Deus, facilitar as nossas vidas. E hoje nós temos a possibilidade de clicar no botão e saber exatamente qual é o trajeto que a gente tem que fazer, às vezes mais curto, mais rápido, para chegar onde a gente quer, sem ter que ter aquela loucura de ficar perdendo o caminho. Não é verdade? E por último, esse carinha aqui, ó. Como é que é o nome desse cara? Quem usa o WhatsApp? Aí é todo mundo. É todo mundo. Não tem quem não use esse verdinho. E o WhatsApp, ele veio para resolver um problema. Quem lembra? Acho que vocês são muito novos, mas alguém lembra qual o problema que o WhatsApp veio resolver? Muito bem. Como é seu nome? Muito bem, Felipe. Parabéns. Acho que não é da época de vocês, mas há 10, 11 anos atrás, né, quando o WhatsApp começou a ser baixado aqui no Brasil, todo mundo se comunicava via telefone, mensagem de texto, via SMS. SMS era o antigo WhatsApp, né? E aí, para você pagar SMS, acho que era 3 centavos, 5 centavos, 10, você tinha um pacotinho de... Operadora é um bicho muito louco, né? Gosta de ganhar dinheiro. Acho que era 100 que ele dava de graça, aí a partir do 100º era 10 centavos por mensagem. Os caras gastavam nada para poder entregar aquela mensagem, mas te cobrava 10 centavos, né, para poder entregar aquela mensagem. O WhatsApp veio com a seguinte proposta de valor: baixe, a pessoa com quem você quer falar, baixe, e se vocês estiverem conectados à internet, vocês vão poder conversar à vontade, gratuitamente. E aí, esse negocinho virou uma febre, porque foram baixando, popularizou, e o WhatsApp teve o que a gente chama de killer feature, funcionalidade matadora. Quem lembra da funcionalidade matadora do WhatsApp? Também é antigo isso aqui. Teve algo que, na história do WhatsApp, que foi assim, ó, o divisor de águas entre o WhatsApp ser um produto que estava sendo baixado, mas não estava totalmente massificado, para se tornar, de fato, um produto de massa. Quem lembra disso? Alguém se lembra? A killer feature do WhatsApp foi a criação de grupos de conversa. E isso também era um diferencial em relação ao próprio SMS, que não podia fazer isso. Então, ao criar a possibilidade de grupos de conversa, o WhatsApp permitiu com que as famílias se juntassem, com que os colegas de trabalho se juntassem, com que o grupo de futebol se juntasse, e grupo do condomínio, né, e etc, para poder facilitar a comunicação. Então, esses 3 caras são bons exemplos de quem resolveu um problema de forma clara. Passando para o nosso próximo ponto aqui, que é alguns mitos, né, que os empreendedores acreditam na hora de desenvolver uma startup. Em primeiro lugar, que eu acho que vocês já estão escolados, né, porque a gente fez aquele quiz de múltipla escolha, tenho que abrir um CNPJ para começar a minha empresa. Verdade ou mentira? Ih, vocês estão muito fracos. Verdade ou mentira? Mentira. Por quê? Porque empreender não tem nada a ver com abrir um CNPJ. CNPJ ou MEI, ou seja lá o que for, de criação ou formalização do seu negócio, sempre tem que ser uma consequência e não causa da sua jornada empreendedora. Vou repetir. A criação de um CNPJ ou de um MEI, ou você se vincular e casar com um contador, faça isso, por favor, só depois que você de fato tiver um negócio que esteja de pé, um negócio que você já saiba o que você está fazendo, qual é o problema que você está resolvendo, qual a sua proposta de valor, e isso tem uma contrapartida financeira. Existe isso está crescendo? Opa, é a hora de você, aí sim, pensar em formalizar o seu negócio e ir atrás de abrir um CNPJ ou um MEI. E aqui um dado interessante do IBGE. 80%, vou repetir, 80% das micro e pequenas empresas fecham antes de completar o primeiro ano. Loucura, né? E sabe por que isso acontece? Exatamente. Sabe por que isso acontece? Qual é o seu nome? Sabe por que isso acontece, José? Sabe por que é 80%? Não tem nada a ver com CNPJ. É exatamente o contrário. Isso aqui é 80% dos CNPJs que são abertos fecham no primeiro ano, antes de completar o primeiro ano.
Sabe por que isso acontece, gente? Porque a tia teve a ideia, ou melhor, seu amigo teve a ideia brilhante, mirabolante, que ia construir um negócio, um serviço, uma plataforma, um aplicativo, um diacho que seja, e falou assim, esse negócio vai ser unicórnio, então amanhã eu já vou abrir meu CNPJ porque eu já tenho que registrar. Aí vem aquela esculhambação, loucura de ficar pensando em registro de marca antes de você ter um negócio de pé. Aí já gasta dinheiro com advogado, já gasta dinheiro com contador. Pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é a maior loucura que você pode fazer na sua jornada empreendedora, é colocar o carro na frente dos bois. Que é, você não tem um negócio, você não está empreendendo, não invente de abrir o CNPJ. Não invente essa loucura que o pessoal tem para ganhar dinheiro explorado nas redes sociais, de que tem que registrar. Registrar a marca apitou, você vai primeiro ter um negócio de pé, depois você pensa nessas coisas como consequência e não como causa. Simples assim. Esses 80%, eu chutaria que 75% são de gente que não sabe nada do que quer fazer, de qual problema quer resolver, de qual negócio vai de fato entregar, e aí está preocupado em abrir o CNPJ para dizer, na reunião da família, eu tenho uma empresa. Eu sou empresário. Faça isso não, por favor. Opa. Próximo mito. Tenho que desenvolver um aplicativo, um software, uma plataforma para começar minha startup. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira grande. Por quê, gente? E aí, aqui, eu estava vendo uma estatística do crescimento das software houses. O que é software house? Empresa que faz desenvolvimento de software, aplicativo, essas coisas. Esses caras cresceram nos últimos 5 anos, acho que foi 600% ou 700%. Sabe por quê? Pelo mesmo problema do cara, da tia, que tem a ideia e vai abrir o CNPJ. O cara teve uma ideia, se ele tiver dinheiro, ou se ele for louco, né, o suficiente, ele vai vender o carro, vai vender o apartamento, que nem eu fiz. Eu vendi carro, vendi apartamento, peguei dinheiro emprestado, fiz as maiores bobagens que você puder imaginar, né, em relação a esses aprendizados. Eu aprendi errando feio, mas feio mesmo, de verdade. Então, você não sabe o que você vai fazer, você não conhece o seu cliente, você não sabe o problema que você vai resolver, você não conhece nada do problema que você acha que vai resolver, e aí você já vai contratar uma software house para desenvolver um site, um aplicativo, uma plataforma, e gasta os tubos de dinheiro para sair do outro lado com algo que você sequer tem noção de como funciona ou de como isso vai ser entregue. Isso é sério, gente. Eu dou mentoria para startup já há uns 4, 5 anos, que eu tenho dado sistematicamente mentoria para alguns empreendedores ao redor do Brasil, e assim, é quase unanimidade. Todo mundo que eu começo a mentoria fala assim, porque eu já fiz o orçamento com o pessoal da empresa tal que desenvolve o aplicativo, já cobrou 120 mil reais, já estou pensando aqui em pegar um consignado, ou pegar um empréstimo, ou vender meu apartamento. Não faça isso, pelo amor de Deus. Por que eu falo não faça isso, pelo amor de Deus? Sabe por quê? E aqui é o pulo do gato, ou a pérola que eu tenho para entregar para você nessa manhã, você que levantou o braço aí, que quer empreender, diante das agruras que é o empreendedorismo no Brasil. Tudo que você precisa, inicialmente, para empreender, já está disponível. Vou repetir. Tudo, vou falar de uma forma mais clara, tá? Todas as ferramentas, softwares, sistemas, ou etc., que você precisa para iniciar a sua jornada empreendedora, já estão disponíveis aí no mercado, e a boa notícia é, a maior parte disso é de graça. Ou tem pacotes de graça. Vou dar vários exemplos sobre isso para vocês já. Vários. Então, pegue isso, porque, Léo, eu tenho vontade de empreender, e a gente vai para o terceiro mito aqui, que é, eu tenho vontade de empreender, mas não tenho dinheiro. Mas não tenho um investidor que banque a minha ideia. Para com isso, para de bobagem. Você precisa de 0 centavos para começar a empreender. O que você precisa para começar a empreender, gente? Vamos lá. Quem pegou aqui a nossa palestra até aqui? Dor do cliente. Sinônimo de dor do cliente, A única coisa que você precisa para começar a empreender chama-se problema. Mais nada. Vou repetir. A única coisa que você precisa para começar a empreender chama-se problema. Se você sabe
que existe um problema e você é capaz de resolver, nós vamos já falar um pouquinho sobre isso. Esse problema, você ali está diante de uma possibilidade de construir uma jornada empreendedora, ok? E aí tem uma frase de uma americana, empreendedora chamada Esther Dyson, que ela diz assim, ó, o melhor investidor é o seu cliente. Ah, Léo, mas quando que eu vou procurar um investidor? Quando que eu preciso de um investidor? Você precisa de um investidor quando o seu negócio parou de pé, você validou ele, o negócio, de fato, tem uma possibilidade de tração, ou seja, você consegue, como eu falei, resolver um problema, gerar contrapartida financeira e existe um potencial ali de você criar uma roda que gira, que gira, que gira mais rápido e maior, que gira mais rápido e maior, aí sim é a hora de você procurar um investidor, porque o investidor, gente, não foi feito para pagar o seu salário. Desculpa. Investimento startup não foi feito para pagar o seu salário. O investimento startup foi feito para fazer a sua empresa crescer. Se você tem um negócio, você quer crescer ele, aí sim você pode e deve procurar um investidor. Antes disso, não se meta com isso, que vai ser uma perda de tempo, tá? E aí a gente vem para os passos práticos para a gente desenvolver uma startup do zero. Tá interessante eu estar aqui, estou falando, gente? Tá? Ah, que bom, obrigado. Então a gente vem para o primeiro passo em relação a como você pode fazer para desenvolver a sua startup do zero. Primeiro passo é Felipe, o que você falou, Felipe? A palavra-chave é observação. Tudo começa com a observação. O que está acontecendo ao seu redor? Vamos voltar para o Uber. O Travis Kalanick, que é o fundador do Uber, inclusive se vocês não viram, vejam no Amazon Prime, se não me engano, o Super Pumped, que é a série sobre Uber. Quem tem Amazon Prime aí, veja, muito legal, vale a pena você assistir. O Travis Kalanick foi pegar um dia um táxi, saindo de uma reunião no hotel, já era tarde da noite, ele ficou acho que 2 horas esperando a porcaria do táxi, ficou muito puto, falou assim, quer saber? Eu vou pensar em como esse problema poderia ser resolvido. Tudo começa com a observação. O que está acontecendo ao seu redor? Observe, 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 observe. Segundo, em seu processo de observação, você consegue identificar um problema? E aqui vem um negócio muito interessante. Vou jogar outra pérola para você aí. Tá? Guarde essa pérola quando você for iniciar o seu processo de empreendedorismo. Hoje, nós estamos vivendo a era da informação e dá uma informação saturada. Certo ou errado? Senta no Instagram, meu irmão. Você vai... Porque eu não sei quem lembra aqui, mas lá nos primórdios de 2012, quando o Instagram começou aqui no Brasil, né, 2012, 2013, começou a se popularizar no Brasil, era muito comum você entrar no Instagram, aí começar a passar a timeline do Instagram para baixo, aí parar. Sabe por que parava? Porque não tinha mais conteúdo para mostrar. Porque o povo tinha publicado até ali, aí depois dali, desculpa, ou você volta, vai, volta. Você ia ficar mais do mesmo. Hoje, meu irmão, você pode ficar 24 horas aqui, ó, vai dar calo no dedo, vai embora. E você não para de ver conteúdo, por quê? Porque estamos vivendo o excesso de informação. Nós estamos saturados de informação que é apresentado para a gente 24 horas por dia. Certo ou errado, gente? Vocês concordam comigo? E aí eu digo para vocês o seguinte, no mundo hoje, o principal ativo é a sua atenção. Por quê? Porque você já tem WhatsApp, porque você já tem Instagram, porque você já tem Facebook, porque você já tem TikTok, porque você já tem muita coisa para poder fazer, brincar, jogar, publicar, ver, assistir, rir, etc. Então, o ativo principal de todas essas empresas de tecnologia é a sua atenção. É quantos segundos eu vou conseguir dar, ou minutos, ou horas eu vou conseguir dar a atenção do Felipe, porque isso vale muito dinheiro, principalmente quando a gente está falando de rede social. E aí, dentro do mundo onde a informação ela é assoberbada, a gente está saturado de tanto conteúdo, de tanta informação, de tanta coisa ao nosso redor 24 horas por dia, a grande chance que a gente tem, guarde isso com você, para você empreender, chama-se empreendedorismo de nicho. Sabe o que é empreendedorismo de nicho?
é você identificar, dentro de algo que já existe, dentro de um contexto, de um sistema, de uma plataforma que já existe, qual é o problema que ali existe para eu poder resolver. Vou dar um exemplo para você. O exemplo que aconteceu comigo há uns meses atrás. Em março, meu primeiro filho nasceu, o nome dele é Matheus. E aí, é aquele negócio de criança, de neném, né? Não dorme, já estava aparecendo um zumbi. Aí minha mulher falou assim, vou procurar uma consultora de sono de bebê. Eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Que tinha consultoria de sono de bebê. E aí, veja só você, Felipe. Minha mulher passou lá o nome da menina, e ela falou, deixa eu dar uma olhada. Eu entrei no Instagram dela, tinha, sei lá, 400 mil seguidores. Coisa assim, absurda. E não sei quantos mil posts falando só sobre sono de bebê. Pois é, deveria, né? Eu não tenho esse problema, graças a Deus, que eu adoro dormir. Tá vendo aí? E aí o que acontece? Minha mulher falou assim, ó, vou marcar, porque essa mulher é referência, blá, 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 e tal. Eu falei, qual é o custo dessa brincadeira? R$400. E outra, a mulher não mora em Brasília, a mulher mora no Paraná, e a consulta era de 1 horinha pelo Zoom. Falei, pô, 1 horinha no Zoom, R$400, e vou virar consultor de sono de bebê também, né? E aí, o que acontece, senhores e senhoras? Eu falei, cara, é isso aí, é empreendedorismo de nicho. A pessoa reconhece que existe um pequeno problema dentro de um contexto maior. Não é uma pediatra, porque pediatra existe um monte, não é uma pedagoga, porque pedagoga existe, é consultoria de sono infantil, de sono de neném. Um pequeno nicho, mas que você pode reconhecer que tem, provadamente lá pelo Instagram da menina, que tem milhares de pessoas, de mães desesperadas que sofrem esse problema. E a mulher está rica, porque identificou um nicho que tinha um problema, e ela falou assim, quer saber, eu vou resolver. E sabe qual é o melhor de tudo isso? Essa mulher, consultora de sono, sei lá como é que é o nome dela, nem lembro mais, ela não é pediatra, ou seja, ela não ficou 6 anos no banco da faculdade para poder fazer medicina, não é pediatra, não é especialista de nada em relação à questão de saúde, ela é especializada em sono de bebê. Fez lá não sei quantos cursos, aplicou, foi publicando conteúdo na internet, nas redes sociais, criou o que a gente chama de autoridade, fixou lá o preço dela em R$400, e a lista, lotada. 7 minutos, velho. Pô, passou rápido. Tá, eu tô terminando. A lista, lotada de gente querendo consulta. Lotada de neném que não quer dormir. Mas assim, é uma coisa meio óbvia, né? Neném não dorme. Mas as mães são iludidas, né? Então, vamos lá, vai que tem uma técnica especial, milagrosa, mágica. Meu filho continuou dormindo 0 depois da consulta. Mas fizemos a consultoria, olha que coisa maravilhosa, né? Deixamos a menina mais rica, olha que coisa linda. E se perguntar para minha esposa se ela se arrependeu, não, senhor. Não, porque eu peguei várias dicas e não sei o quê, não adiantou bosta nenhuma. Mas fizemos a consultoria do sono, resumo da ópera lá, para a minha esposa, que foi a principal cliente lá do negócio, resolveu o problema dela. Entende, gente, do que a gente está falando aqui? Pode falar. Exatamente. Olha só. E aí, como é que é seu nome? Ada. Obrigado, Ada, pelo comentário. É exatamente o que você falou. Ela existe, essa mulher existe com autoridade, e ela está ganhando dinheiro porque ela está resolvendo o problema de muita gente. Porque se fosse buchitagem, ela no 10º, no 100º parava e ela não ia conseguir girar a roda. Entende, gente? Então, a pérola que eu quero dar para vocês hoje é, existem muitos nichos aí que podem ser explorados para você resolver o problema de muita gente. E você não captou a mensagem ainda, mas a hora que você captar a mensagem, ali poderá existir a sua jornada empreendedora. Vou correr aqui que só tem 5 minutos, tá? Segundo passo em relação a desenvolvimento da sua startup do zero. Pesquisa.
Primeiro eu observo, depois eu pesquiso. Eu observei, vamos dar um exemplo aqui de novo da constituição que a gente estava falando. Eu observei que muitas mães sofrem com os seus nenéns porque não dormem direito. E não tem ninguém resolvendo esse problema, por muitas poucas pessoas estão resolvendo esse problema. Opa, tem uma oportunidade aí. Vou pesquisar. O que eu acho que é um problema, realmente é um problema, isso acontece demais com o empreendedorismo de startup, gente. O doido lá, o menino lá, fala, não, vou virar bilionário, sou o próximo Mark Zuckerberg, vou resolver um problema. Aí, o problema só ele tem. Aí é ruim, né? Porque não tem cliente, porque só ele tem um problema. Então, esse problema que você identificou, só você sofre esse problema? Ou, qual é o tamanho dele? Esse problema, quem sofre o problema reconhece que é um problema? Isso aqui é importantíssimo. Porque, às vezes, a pessoa, aos seus olhos, ela sofre o problema, mas aos olhos dela está tudo bem. Isso é o nosso exemplo da e-mail. A e-mail, nosso aplicativo, é um aplicativo que é a cópia e cola do WhatsApp, só que é corporativo. Ponto, é isso aí. Cópia e cola do WhatsApp, só que voltado para o e-mail corporativo. Quando a gente começou a nossa jornada lá atrás, eu ia oferecer o aplicativo, aí sabe o que as pessoas falavam? Por que eu vou pagar por isso aí se eu tenho um WhatsApp de graça? E muitas pessoas ainda falam isso hoje, só que não são nosso público, não são nosso público-alvo. Então, para essas pessoas, que nós achamos que elas têm um problema, mas elas não reconhecem o problema. E se não reconhece o problema, querida, ela não vai usar o seu produto, ela não vai consumir o seu serviço, ela não vai pagar nada para você. Simples assim. Quantas pessoas sofrem esse problema? Isso aqui é importante também. Local, nacional, continental, global. E o nicho que nós falamos é um nicho suficientemente capaz de levar você a montar um negócio? Por exemplo, volta aqui, né, pro comentário da Ada. Mães que têm problemas de sono com o seu neném. Qual é o tamanho desse problema? Qual é a quantidade de mães que sofrem esse problema? Uma mãe, 2 mães, 10 mães, 1.000 mães, 100.000 mães, 1 milhão de mães? Não sei. Você precisa fazer essa pesquisa quando você quiser, quando você for iniciar a sua jornada empreendedora. E o mais importante, como que esse problema está sendo resolvido hoje? E aí eu volto para o ponto anterior, que é o seguinte. Você quer resolver um problema? De alguma forma, o seu cliente já está resolvendo o problema dele. Como é que é o seu nome? Cleide. De alguma forma, Cleide, o seu cliente já está resolvendo o problema dele. E aí, no mundo de excesso de informação, se você está empreendendo no ramo da tecnologia, a sua solução tem que ser, no mínimo, 10 vezes melhor do que a forma como o seu cliente está fazendo para resolver o problema dele hoje. Caso contrário, sabe o que vai acontecer? Ele não vai adotar, usar e muito menos pagar pelo seu serviço. Porque, por mais capenga que seja a forma como ele está resolvendo o problema dele hoje, para ele é o suficiente. Você precisa elevar a experiência de uso, elevar a forma como a pessoa reconhece a oferta da sua solução, para que, de fato, a sua solução possa ter valor. Por isso que eu sempre falo, menos é mais. Comece sempre por um nicho e desse nicho vá crescendo. Não se esqueça que o tal do Mark Zuckerberg lá do Facebook, ele começou vendendo o negócio lá dele para universidades, apenas. Universidades dos Estados Unidos. Aí da Universidade dos Estados Unidos foi para outros países, e de universidade em outros países começou de fato a virar uma rede social aberta. Estou terminando. Terceiro passo é prototipação. Beleza, eu tenho um problema, eu identifiquei o problema, eu estudei, pesquisei sobre o problema e eu conheço a respeito desse problema. O que eu faço com isso, Léo? Prototipo. E o protótipo, gente, volta porque eu falei antes, ele tem que ser obrigatoriamente construído com aquilo que já tem disponível no mercado. Vou dar 2 exemplos muito rápidos. Eu dei mentoria para 2 empreendedoras no ano passado, uma de São Paulo, outra do Rio de Janeiro, e as 2 tinham um negócio parecido em termos de composição de serviço. Uma queria criar uma plataforma para poder permitir com que corredores de rua pudessem ter treinadores, né, on demand, como se fosse um Uber, né, de corredores de rua, e a outra queria fazer uma plataforma para poder juntar quem tem espaços ociosos da área de saúde, tipo fisioterapia, dentista, médico, etc., com quem tem interesse em alugar pequenos períodos ou períodos específicos dentro de espaços ociosos. Resumo da ópera. As 2, né, a gente passou pelo processo de mentoria e eu apliquei com ela a nossa metodologia de validação, que basicamente consiste em o que tem disponível no mercado de ferramenta para você usar e validar o seu processo de
desenvolvimento de negócio. E as duas conseguiram resolver o problema delas inicialmente, sabe, com 2 ferramentas. Sabe quais foram as ferramentas? Uma, o WhatsApp, e a segunda, o Google Forms. Então, com o formulário do Google e com o WhatsApp, 1 minuto, eu termino. Com o formulário do Google e com o WhatsApp, elas foram capazes de juntar quem tinha o problema com quem tinha a solução. E começaram a ganhar dinheiro com isso. Sabe quanto elas gastaram inicialmente com o desenvolvimento de software, de aplicativo, de plataforma? R$0. R$0. E é nesse lugar que a gente precisa mirar. Todo desenvolvimento de empresa, todo desenvolvimento de processo empreendedor, ele precisa começar pelo gasto mínimo de energia, de esforço e de dinheiro, até que você saiba que esse ovo para de pé. Se parar de pé, aí sim, você começa a procurar investidor e fazer investimento para esse negócio crescer. 30 segundos para eu acabar, você vai fazer a validação, estabelecer metas, a partir disso você vai saber se o ovo para de pé, sim ou não. Se para de pé, você continua, segue, cresce. Se não para de pé, você vai para o próximo, querido. E está tudo bem, não tem problema largar uma coisa. Oi? Não tem problema largar uma ideia que não deu certo e ir para a próxima. Porque o importante é, entenda isso. Isso foi um texto que eu escrevi quando eu iniciei minha startup. Eu estava achando que estava fazendo a maior loucura, e estava, da minha vida. A cada novo dia você pode reescrever a sua história. Não deu certo essa ideia? Ótimo, vai para a próxima. Sabe qual é a boa notícia? Na próxima ideia você vai estar mais forte, com mais conhecimento, com muito mais autoridade e competência para poder ir seguindo, desenvolvendo, crescendo e chegando no seu sonho, onde você quer chegar. Faça a validação. Depois disso tudo, só depois disso tudo, você vai pensar em formação de equipe, né, em adquirir sócios, funcionários. Aí sim, está gerando contraprestação de dinheiro, contrapartida financeira. Aí você vai pensar na construção do CNPJ, de um contador. E, por último, pensar no lançamento do seu negócio, que vem só muito depois de que tudo isso, muito depois de quando tudo isso estiver validado, testado e, de fato, sendo um produto, um serviço, ou algo que você está fazendo que está sendo utilizado pelo mercado. Tá? Eu vou deixar alguns materiais, depois eu vou pedir para o Carlinhos disponibilizar para vocês. Não sei se existe o contato de vocês, acho que sim, né? Porque vocês fizeram a inscrição, para vocês lerem alguns livros muito importantes e interessantes na construção da sua jornada empreendedora. Eu destaco esse aqui do Eric Ries, que é a Startup Enxuta, ou no inglês, né, o Lean Startup. Muito interessante, um livro fácil de ler, que vai te dar muitas dicas aí para você iniciar a sua jornada empreendedora. E aqui são livros mais para desenvolvimento e gestão de empresa, quando você tiver com a sua empresa de pé. Tá bom? Eu quero agradecer a vocês pelo tempo, por ter me ouvido, espero ter contribuído com vocês. Né? O meu Instagram é Léo Valença, apesar de que eu não posto muita coisa lá, mas se quiser me seguir, fiquem à vontade. Um abraço aí, um bom dia para vocês. Valeu! Temos perguntas, vamos lá. Não arrependo assim, se você falar para mim assim, cara, imagine que daqui a 1 ano você vai ter que fechar a sua empresa. Você se arrepende de ter largado a sua carreira executiva? E eu vou falar para você, não, pela quantidade de conhecimento, experiência que eu obtive até aqui, que eu jamais teria obtido se eu não tivesse dado a minha cara a tapa. Eu me arrependo de não ter feito as coisas certas com esses aprendizados aqui. Porque eu fiz muita cagada. Vendi carro, vendi apartamento, peguei dinheiro emprestado, passei o carro na frente dos bois, não validei, fui afobado, não validei quando eu devia validar algumas coisas muito importantes no desenvolvimento do negócio, então eu gastei muito mais dinheiro e tempo e energia do que aquilo que eu deveria ter gasto. Isso eu me arrependo, mas não posso mudar. O que eu posso mudar é daqui para frente. Então, daqui para frente, como é o seu nome? Camille. Não me arrependo porque eu tenho certeza que se eu tiver que fazer que a gente chama de write-off, né, fazer um shutdown da minha empresa, terminar a minha empresa, eu vou estar muito mais competente para poder adquirir, né, um espaço no mercado de trabalho muito superior ao que eu estava anteriormente, antes de largar minha carreira executiva. Hoje eu converso, eu falo inglês e espanhol. Todos os dias a gente tem 2 funcionários na Colômbia, né, e a gente faz reunião com eles direto em espanhol, uso o inglês. E a startup me deu fluência no inglês e no espanhol. Uso língua para poder me comunicar com os nossos parceiros na Ásia, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa. Então, hoje, eu estou num lugar que provavelmente eu não estaria em termos de networking, em termos de trabalho, em termos de desenvolvimento de competência profissional, se eu tivesse ainda lá no meu emprego como executivo aqui no Brasil. Respondi a sua pergunta?
Como é que é o seu nome? Daira, obrigado pela pergunta. Eu vou te dizer assim, sendo bem sincero, o básico. Somente o básico. Por quê? Porque o seu verdadeiro aprendizado é o que a gente chama no inglês de hands-on, que é mão na massa. Foi botando a mão na massa, foi me virando, foi ir correndo atrás que eu aprendi 95% do que eu sei hoje. 5%, você é um pouquinho mais generoso, 10% eu aprendi na faculdade. Inclusive coisas de contabilidade, registro de balanço, demonstração de resultado no Brasil e no exterior, questões de auditoria e tal, que eu vi assim, um pedacinho na faculdade, eu fui aprender e aprender com profundidade na empresa, tendo que lidar com os problemas do dia a dia. Então, nada se compara à prática. Nada. Mais perguntas ou podemos encerrar? Pode falar. Cara, como é seu nome? Azaías, muito obrigado por essa pergunta. Essa pergunta é muito importante. Como eu falei no início, né? Tomei muito na tarraqueta para chegar até aqui. Por quê? Porque é muita cabeçada que a gente dá, Azaías, e assim, é muita frustração. O que eu mais ouvi na minha jornada empreendedora até aqui foi não. Não quero, seu produto não funciona, esse negócio não vai dar certo, você está perdendo tempo, você está fazendo investimento no lugar errado. Não. Eu já ouvi mais de 1 milhão de nãos. E eu estou aqui. Respondendo a sua pergunta objetivamente, emocionalmente, essa jornada muito difícil me fez chegar até aqui com muita resiliência. Então, se eu tiver que voltar para o mercado amanhã, no meu currículo eu vou colocar o seguinte, cara, eu sou um profissional resiliente. Porque já aguentei muita porrada. Muita porrada. E assim, muita porrada, sabendo que se eu der um grito, o meu antigo empreendedor que me ama vai me contratar de novo, mas eu não quero. Por quê? Porque eu sei aonde eu quero chegar. A jornada é difícil? Para cacete. Muito difícil. Mas, posso dizer para você, Azaías, tem valido a pena até aqui e eu tenho certeza que vai valer muito mais. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Fala, Felipe. Obrigado. Carlinhos não está mais gostando desse aqui. Eu ia aproveitar para tirar uma foto contigo e com todo mundo. Vamos. Aí, então, aproveitar. Só a última pergunta do Felipe aqui, a gente tira a foto. A dica que eu dou, se eu tivesse que dar uma dica, é complementariedade. Vou te dar mais uma dica, tá? A dica bônus. Complementariedade e alguém tem que mandar nesse negócio. A fórmula, veja só, gente, para a sua vida, tá? Em nome de Jesus, entenda isso. A fórmula da cagada empresarial é você ter um sócio 50-50. Porque ninguém manda nesta merda. Entendeu? Você precisa, ou você manda, ou você tem a decisão final, ou o seu sócio tem, alguém tem que ter os 51%. Desculpa. Por quê? Porque em algum momento essa bola vai ficar dividida e alguém tem que ter a decisão final, alguém tem que ter a palavra final. Tem hoje 7 sócios no Canadá. Depois que eu recebi investimento canadense, a gente transformou a nossa empresa em subsidiária da empresa canadense. Tem um sócio canadense, mas eu continuo sendo o sócio majoritário. Por quê? Nas bolas divididas, quem dá a última decisão sou eu, e acabou. E está tudo certo, e está funcionando muito bem dessa forma. Beleza?